Shalom, meus queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma vez nós estamos aqui. Quando eu digo nós, eu e o Espírito Santo. Através da palavra do Senhor, para trazer direção, para abrir sua mente, para te dar conselhos estes que levam a vida. Aleluia. Traz segurança, traz paz e traz sucesso. Então preste bem atenção nessa palavra, abra teus ouvidos, escute o que Deus está falando ao teu coração. Quero também convidar você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Seja um missionário do Levando a Palavra. Tenho certeza que Deus também te alcançará, te abençoando tremendamente. Queridos, a palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 2, que fala assim: Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Nós pulamos aqui, vamos pular para o verso 17, que diz assim: O rei, 16, vamos ler o 16. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Até aqui, eu fiz questão de fazer menção aqui da palavra, um pouquinho estendida, para você compreender como é grave, como é sério entrar em guerras que Deus não mandou nós entrarmos. Um exemplo. Aqui falamos do rei Josafá, a princípio. O rei Josafá era o rei de Judá, filho de Asa. O rei Josafá, ao contrário do rei de Israel, Acabe, era temente e fiel a Deus. O rei Josafá não devia estar aliançado com Acabe, nem se envolver nas suas guerras, porque ele estava em combate devido ao seu péssimo governo de pecado e idolatria. Olha que coisa, mesmo sendo temente, mesmo sendo fiel, o rei
Josafá, ele toma uma atitude precipitada. Era um homem que cria em Deus, era temente a Deus, né? Sujeitava a vontade do Senhor. Porém, infelizmente, ele faz uma aliança com alguém que era o inverso da sua fé. Com alguém que não tinha a mesma aliança que ele tinha com Deus, porque Acabe era para ser também um rei temente. Acabe era para ser um rei que estava sujeito à vontade de Deus, mas infelizmente contaminado, né, pela sua mulher, contaminado pela idolatria, contaminado pelo pecado, se desviou de Deus. E o homem, quando ele se desvia de Deus, ele só faz coisas erradas. O homem, quando se desvia de Deus, ele só toma decisões precipitadas. Ele só traz para si juízo. A verdade é essa. E Acabe, ele conseguiu trazer fortes inimigos devido do seu pecado para Israel. E com isso, qual foi o resultado? Guerras. Porque a Síria se levantou contra Israel e foi a peleja contra Acabe e o exército de Israel. Só que Acabe não consultava nada a Deus. Acabe, ele tinha seus profetas, aqueles que diziam que profetizavam em nome de Deus, mas na verdade eram profetas, né? Mentirosos, profetas que só profetizavam o que o rei agradava, o que massageava o coração do rei. Cuidado com esse tipo de profetas que só falam o que é agradável ao seu coração. Só sabe massagear o ego das pessoas. Não fala, não tem compromisso com a verdade. E Acabe, é claro, a vida que ele vivia, com certeza as pessoas que estavam ao seu redor eram pessoas que não eram verdadeiras. E por consequência também os profetas só falariam aquilo que o agradasse. E ele foi consultar estes profetas. E bem verdade, os profetas ali falaram aquilo que Acabe queria ouvir, que ele iria ganhar a peleja, que ele podia subir, né? Porque a peleja estava nas suas mãos, a vitória, e era mentira. Porém, Josafá, temente a Deus, mesmo se precipitando, mesmo fazendo aliança com Acabe, que não era para ele ter feito isso, mas ele fez, ainda assim ele conserva princípios, valores. Mesmo Acabe consultando seus profetas particulares, o rei Josafá se dirige a Acabe e pergunta: por acaso não tem um profeta do Senhor aqui em Israel que possamos consultar? Acabe lembrou de Micaías, ao ponto que ele nunca chamou Micaías, porque Micaías só profetizava contra o seu reinado. Mas por que Micaías profetizava contra o reinado de Acabe? Porque ele estava em pecado, estava fora da direção. E quando algo está fora da direção, está em pecado, é claro que o homem de Deus, ele vai entregar o que Deus está mandando. E Deus vai repreender, Deus vai reprovar. Não é porque Micaías queria ver a destruição de Israel, nem tampouco do rei, mas era o que Deus estava entregando devido à sua rebeldia, pelo seu pecado, pela idolatria que ele tinha deixado reinar em Israel. E quando Micaías entrega esta palavra, Acabe fica furioso e olha para Josafá e diz: eu não te disse que este só profetiza o mal contra mim? Olha aí o que ele está falando. Mas mesmo assim, queridos, eles foram para a guerra. E a gente sabe o que foi que Acabe encontrou na guerra: morte. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver lá a partir do verso 29, que Josafá, Deus preservou a sua vida, né? Ele entrou na batalha disfarçado, mas mesmo assim, o alvo foi na direção certa, que era Acabe. E os inimigos mataram Acabe. Então, cuidado, não entre em guerras que Deus não te colocou. Antes de fazer qualquer aliança ou pacto, consulte a Deus. Você não é temente.
Você não serve a Deus? Consulte, pergunte a Deus se é para você entrar nisso, se é para você fazer parte disso, se de fato isso vai ser agradável diante de Deus, se Deus está nessa direção. Sabe por quê, queridos? Há guerras que Deus, bem verdade, Ele nos coloca para nos habilitar. Ontem até falei de Jó, se não estiver enganado, falei de Jó na reflexão, né? Que tudo que Jó passou foi uma permissão de Deus para habilitá-lo, né? Ele foi habilitado, ele foi preparado, foi provado e aprovado. Tem guerras que Deus nos coloca para nos habilitar. Porém, há guerras que enfrentamos por nossos próprios posicionamentos errados. A verdade é essa. Então, cuidado. Aqui deixa essa reflexão como um conselho, um aconselhamento. Cuidado para você não estar entrando em situações que Deus não está mandando você entrar. Ore a Deus. Não deixe para orar quando você fizer a aliança, não. Porque, de certa forma, você já se comprometeu, você já se aliançou. E você vai ter que ir para a guerra de qualquer jeito. E você pode correr o risco de ser o alvo. Você pode correr o risco de ser afetado. Então não levante guerras para a sua vida desnecessárias por causa dos outros. Antes de tudo, peça a Deus uma direção e o que Ele te falar você faz. Fora isso, não se aliancie principalmente com pessoas que estão em pecado, está fora da direção, vivem em uma idolatria terrível e não ouve a voz de Deus, assim como o rei Acabe. Então cuidado. Se você recebeu essa palavra, se essa palavra falou ao teu coração, fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te amamos e te bendizemos, Pai, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és um Deus justo, fiel também, Pai, forte nas batalhas. Mas muitas das vezes nós nos precipitamos em nos aliançar com pessoas que não é para se aliançar. Mas abre nossos olhos, não nos deixa cair nessas ciladas, nem por mera compaixão ou por algum sentimento pessoal. Não nos deixa, Pai. Não nos deixa o coração falar mais alto, as emoções, reger nossas vidas, porque podemos enfrentar guerras que o Senhor não nos mandou entrar e sermos afetados gravemente. Tem misericórdia de nossas vidas e nos sustenta para que sempre possamos estar na Tua direção, andando no Teu caminho e se livrando do mal. É minha oração nesse dia de hoje que eu faço em prol da vida de cada um que ora comigo, inclusive a minha. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, que Deus os abençoe.